Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre o que não pode faltar no planejamento de uma ordem. Então aqui eu vou te dar o passo a passo de todos os itens que tem que constar numa ordem de serviço. Então vem com a gente até o final desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, compartilha e segue a gente aqui no YouTube e nos canais nossos no Instagram, @engenheiramandavideira e @debersonluiz. Bom pessoal, então aqui vamos falar um pouquinho sobre o que planejar numa ordem, né? Primeira coisa que não pode faltar numa ordem são os itens de segurança. Você tem que dizer os itens, os documentos, os parâmetros de segurança para a determinada atividade. Né? Dentro dos treinamentos de permissões de trabalho, de análise de risco, aquelas análises antecipadas, tudo isso, EPIs obrigatórios, você tem que utilizar algum EPC. Então, assim, no planejamento de uma ordem isso tem que ser avaliado, tá? Eu já vi acidentes acontecerem justamente porque isso não foi avaliado. O segundo item são procedimentos e instruções. Dentro de uma ordem, na parte de execução de manutenção, é o principal item, onde você tem que detalhar cada item, cada etapa da execução da manutenção. Então, você tem que falar para o executante o que ele deve fazer, como ele deve fazer, qual a sequência. Isso então são os procedimentos e instruções. Cuidado para não detalhar muito e você acaba julgando o que o executante sabe fazer. Mas você tem que deixar as instruções de uma forma que fique com que qualquer mecânico, qualquer executante possa executar. Beleza? Terceiro item é especialidade. Você tem que informar que tipo de oficina, né? Centro de trabalho, para quem trabalha com SAP, que tipo de oficina e mais, que tipo de competência aquele executante tem que ter. Então assim, não adianta você dizer, tem que ser engenheiro, tem que ser mecânico. Não é isso. Ele tem que ser um mecânico, pode ser um mecânico ajudante, pode ser um mecânico 1, tem que ser especialista em equipamento, por exemplo, especialista em turbina, ou ele tem que ser especialista em outro equipamento. Se você precisar que ele tenha uma competência específica, você tem que indicar aqui qual é a especialidade desse executante. Estimativa de tempo, são duas informações, tá? Você tem que colocar a duração e o HH. Tem diferença? Qual a diferença? Eu vou fazer um outro vídeo mais detalhado sobre isso, mas basicamente uma pessoa trabalhando 2 horas, você teria 2 HH com 2 horas de duração. 2 pessoas trabalhando 2 horas cada, você teria as mesmas 2 horas de duração, considerando que elas estão trabalhando em paralelo, tá? Então elas estão trabalhando juntas. Então, por 2 horas, a duração do serviço é 2 horas e o HH é 4 horas. 2 horas do primeiro executante, 2 horas do segundo executante, 4 horas de HH, 2 horas de duração. Você tem que definir os materiais, mais do que definir os materiais, você tem que requisitá-los e reservá-los, né? Então você já tem que deixar separado para quando esse material chegar, caso não tenha não xerifado, ou caso tenha, que ele seja separado para que o programador ou aprovisionador de materiais possam separar para execução. Você tem que deixar para determinados tipos de atividades os desenhos e manuais. Quais páginas ou quais manuais ele deveria utilizar para usar uma referência, caso ele tenha alguma dúvida, ou para uma montagem específica, por exemplo. Você tem que falar quais ferramentas e serviços especiais essa ordem tem que ter. O que significa isso? Ferramentas padrão são ferramentas que tem na caixa do executante. São ferramentas que ele já utiliza normalmente. Mas ele provavelmente não vai ter algumas delas, né, que podem ser de uso coletivo, ou talvez não, ou pelo tamanho, você acaba não tendo o tempo todo. E serviços especiais, por exemplo, poderia ser a utilização de um guindaste para suporte, para fazer uma atividade de içamento. Então são ferramentas que não estão na caixa, ou serviços que não são padrão. E por último, o teste pós-manutenção, que significa o quê? Como que você garante que o serviço foi bem feito? Em alguns casos, em determinadas manutenções, você vai solicitar um teste pós-manutenção. Por exemplo, se você acaba de fazer a manutenção em painel elétrico, porque ele estava com sobreaquecimento em um dos terminais, quando você troca esse terminal e você insere outro novo, você troca, após um tempo você tem que ir lá voltar nesse serviço e fazer um teste pós-manutenção com a câmera termográfica, para verificar se o serviço ficou bem feito. Se ele estava esquentando por exemplo, um mau contato, né, ele estava com um mau aperto, você faz o teste pós-manutenção para garantir que dessa vez ele foi apertado corretamente. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, o que não pode faltar no planejamento de uma ordem, um vídeo rapidinho para te dar uma dica, aquela dica de planejamento. Se você gostou, novamente, compartilha, ajuda o canal e deixe seu comentário. Até a próxima, pessoal.